Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Meus irmãos e meus amigos, estamos vivendo em tempo emprestado. São minutos finais da prorrogação de algo inevitável. Ou você resgata a sua identidade, se apodera do seu destino, ou então ficará de fora para sempre do reino do Altíssimo. Hoje nós vamos falar sobre as tribos perdidas de Israel, onde estão elas, e nós vamos entender o papel que o Brasil tem nesse contexto profético final. Conforme prometemos, nós vamos fazer um apanhado. Não quer dizer que essas informações aqui que eu vou passar, elas estejam 100% exatas, porque o povo de Israel se dispersou e mais de uma vez. Houve um cativeiro assírio, cativeiro babilônico, houve também uma perseguição, por parte dos gregos, posteriormente os romanos, então os otomanos. Então esse povo se espalhou de uma maneira quase que sem deixar rastros. Mas nós vamos ver algo muito interessante, sobre a população atual aí, que beira quase 8 bilhões de pessoas. Nós vamos observar as 10 tribos, principalmente, as 10 tribos perdidas. Nós sabemos que o povo de Israel não é composto apenas da tribo de Judá, ou judeus. Judeus são apenas uma tribo. Você tem Levi, Simeão, Ruben, Yahudá, que é Judá, José, Benjamim, Gad, Asher, Zebulon, Dan, Naftali e Sacar. Então, onde estão essas tribos? A tribo de Levi se uniu à tribo de Judá por ocasião da apostasia, do filho de Salomão, Roboão, e se juntaram. Então eles ficaram com a tribo de Judá e participavam ali do serviço, do templo e tal. E o que aconteceu, queridos? Essas tribos, tanto a de Levi quanto a de Benjamim, ficaram ali juntas com a tribo de Judá. E elas provavelmente se dispersaram juntas. Mas e as 10 tribos do reino do norte? Do reino de Israel, que ficou com Jeroboão? O que aconteceu? Nós vamos observar algo muito interessante. Eu vou direto aqui a alguns dados interessantes. Onde está a tribo de Ruben? O primogênito, Aqui diz, a tribo de Ruben tem seus descendentes hoje chamados de aborígenes, que estão situados na Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. Os aborígenes seguem as mesmas tradições da tribo de Ruben. Sabem da força que possuem e respeitam muito o mar. Quando ele está revolto, dificilmente eles saem para pescar ou para irem a outra ilha ou região. Então as características das tribos, dadas por Jacó, em Gênesis 49, dá ali algumas pistas de quem é esse povo que se espalhou. A tribo de Simeão está localizada atualmente na República Dominicana, um país atualmente multirracial, e igualmente a família de Simeão. Por parte de mães no passado, há pessoas brancas, negras, nativas e miscigenadas com a colonização de espanhóis neste país da América Central. Assim como a tribo de Simeão, a República Dominicana teve que lutar diversas vezes para proteger sua terra de invasores, já teve brigas com Haiti e outros países. Então, nas Américas, no caso aqui a América Central, é apontado como refúgio da tribo de Simeão. Nós temos aqui a tribo de Levi, que, assim como a tribo de Simeão está agora longe e era seu irmão, a tribo de Levi, que antes era separada pelo Criador para louvar e adorar, e por sinal ficou sem uma terra como as outras tribos, ela sempre está lutando ou está sendo violentada. Hoje se encontra na atual Palestina. E o que acontece com o país atualmente? Está cada vez mais sumindo do mapa, Israel cada vez mais ganhando território. Um outro fator determinante para os maiores descendentes da tribo de Levi estarem na Palestina é que essa tribo é remanescente. Não tiveram que sair mundo afora como as outras tribos. Eles, Judá, permaneceram. São as 2 tribos remanescentes, não pertencendo às 10 tribos perdidas, até então de Israel, já que este povo está revelando quem são. A Palestina será o país-chave do futuro acordo de Abraão, entre eles e Israel. Então, pode ser sim que alguns dos
dos nativos ali, que até hoje residem, sejam remanescentes ainda daquele povo de Israel antigo, que não foi disperso, mas que permaneceu ali. Bom, a tribo de Judá. No caso, a tribo de Judá é sem dúvida uma das que mais possuem povos de diferenças étnicas, e é comprovado em vários momentos ao longo da história. Historiadores acreditam que a tribo de Judá hoje há descendentes nesses países: Israel, os remanescentes, Afeganistão, Iraque, Catar, Irã, Etiópia. Eles estão conhecendo Israel, Síria e até mesmo no Japão. Como é informado na Bíblia de que depois a tribo de Benjamim passou os nobres a integrarem a tribo de Judá, muitas coisas foram acontecendo, povos foram surgindo, o mundo era bem diferente dos dias atuais. Nessa tribo de Judá houve pessoas notáveis na história bíblica, como o rei Davi, Daniel, o próprio Messias, o apóstolo Paulo. Essa tribo não é só forte por ter descendentes em muitos países, mas sim por ser a tribo escolhida, onde o verdadeiro Messias iria nascer. Então Judá se espalhou muito, de maneira que por toda a terra, né? E nós temos a tribo de Dan, que o próprio nome do país, né, Dinamarca, Denmark, já dá uma pista para nós, a marca de Dan. A tribo de Dan ficou perdida por um longo tempo e ela se encontra atualmente na Europa. Seus descendentes são principalmente os dinamarqueses. Não é à toa que o nome do país é Dinamarca, Denmark, marca de Dan. Além deles, há também Suécia, Noruega, Finlândia, Látvia, Lituânia e Polônia. Um outro fator importante é que Dan vai julgar seu povo, algo que vai acontecer futuramente. O que quer dizer povo julgado, né? A tribo de Naftali. A tribo de Naftali faz parte das 10 tribos que foram perdidas de Israel, mas, ao que tudo indica, hoje se encontram na Argentina e no Chile, na América do Sul. Os nativos locais têm as mesmas práticas. Ambas nações, tanto Argentina e Chile, participaram de batalhas na América do Sul. A mais recente foi a Argentina contra as Ilhas Maldivas contra o Reino Unido. Então ali Naftali está sendo apontado ali com remanescentes na Argentina e no Chile. A tribo de Gad é apontada ali como os nativos norte-americanos, né? Canadá, Estados Unidos, México. A tribo de Gad tinha uma espécie de tenda em seu brasão oficial. Eles são considerados e abençoados como aqueles que têm fortunas. Isso faz sentido, porque esses nativos vieram de algum lugar, né, para povoarem essas áreas que eram antigamente despovoadas. Com certeza tem uma relação com o povo, com as tribos perdidas. E essa é muito interessante, a tribo de Asher, ou Asher. A tribo de Asher, que significa feliz e que seria farto em alimentos, mostra o quão abençoados são quem fazem parte dessa tribo. O Brasil, especialmente, faz parte dela, além de Venezuela, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Então esses índios, né, brasileiros nativos ali da região da Amazônia, que faz fronteira com esses outros países aí, como o Peru, né, como Venezuela e Bolívia, Paraguai, Uruguai, realmente tem uma relação, né? E o Brasil, né, seus nativos, dos quais nós também somos descendentes, né, quando os outros povos que vieram aqui se miscigenaram, tem um DNA muito forte hebraico. Isso é muito interessante, porque nós já vamos discutir um pouco também sobre a questão, né, de judeus que vieram para o Brasil, né, os chamados cristãos novos, que compunham aí uma grande fatia da população branca brasileira nos primórdios da colonização, e que depois foram perseguidos, mas que mantiveram aqui seus descendentes. A tribo de Issacar é apontada nos dias atuais como a tribo dos descendentes, né, que seriam encontrados em Porto Rico e Cuba. A característica dessa tribo é ser como um jumento forte, deitados entre 2 fardos. Será que Jacó fez uma profecia sobre a questão da imigração para essa tribo? Pois geralmente seus descendentes, tanto porto-riquenhos e cubanos, sempre tentam migrar a seus respectivos países para outras nações. Então, pode sim ter uma relação. Eu achei muito interessante esse artigo, porque ele se une a algumas informações que nós já temos sobre os nativos desses continentes e que realmente tem uma relação com a história e as características do povo de Israel. Aqui você vê a tribo de Zebulon,
que é descrita como aquele que habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, seu termo estender-se até Sidom, em Gênesis 49:13. É localizada por países que estão no litoral a muitos navios. São eles Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Haiti, Guatemala, Belize, Bahamas e Jamaica. Então, países da América Central, né, correspondem à tribo de Zebulon. A casa de José, né, de seus filhos Efraim e Manassés, tem uma relação com os indianos. Isso é muito interessante. A Índia é onde está a primeira parte da casa de José, onde muitos descendentes, onde muitos recentemente estão descobrindo, fazendo parte da tribo perdida de Manassés. Na outra metade temos os filipinos, que fazem parte da segunda parte da casa de José. Eles ajudaram a aumentar o povo na Ásia. Então está aí, Índia, filipinos. Aqui nós temos a tribo de Benjamim, que é conhecida como West Indians, ou Índio Ocidental, onde fazem parte indianos do oeste da Índia, alguns jamaicanos, Antigua e Bermuda, alguns trinitários, né, de Trinidad e Tobago, além de indonésios, habitantes da Polinésia Francesa. Então, é muito interessante você pesquisar suas origens. Quem foram os seus ancestrais? Nós temos que pensar da seguinte forma: ora, se essas pessoas vieram parar no Brasil é porque estavam fugindo dos seus lugares de origem ou porque vieram aqui colonizar e acabaram se miscigenando com os povos nativos e com aqueles que vieram para cá. Existe uma profecia em Ezequiel 37 que diz o seguinte: ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram seus pais, nela habitarão eles, seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E nessa profecia, ele está falando sobre um momento em que o Eterno, ele vai reunir toda a casa de Israel como um só povo quando o Messias regressar. E aqui diz: diz-lhes Yahweh Eterno, diz assim no verso 22, tomarei os filhos de Israel no meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. Eles não mais se dividirão para o futuro em dois reinos. Não serão mais duas nações. Haverá só uma nação, um só rei. E nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com suas abominações. Eu ainda farei, queridos, um vídeo sobre a influência judaica aqui no Brasil, e com documentos, com um livro muito bom que eu consegui recentemente. Então eu conto com que você me ajude a divulgar esse vídeo, para que ele alcance o máximo de pessoas, deixando sua curtida e compartilhando em suas redes sociais, à medida que o tempo se esgota. Obrigado por assistir, curta e compartilhe. Nós somos a Resistência.